Bom, pessoal, antes da gente continuar aqui, no último vídeo ficou faltando um detalhezinho aqui, ó. Se as bolinhas estão fechadas, é menor ou igual, né? E aqui inclui o menos 3/4 e inclui o 4, tá bom? Então, por favor, tem que ficar de olho nisso aí, detalhezinho que passou batido. Vamos então para as inequações do tipo quociente. Letra H. Então, na letra H, a gente tem ali... Saiu a caneta verde. Deixa verde, vou fazer de verde. Uma inequação do tipo quociente. Então, a mesma coisa. Eu vou pegar o numerador igual a zero, achar a primeira raiz, x1 igual a menos 1. O denominador, x menos 1 igual a zero. Segunda raiz, x2 igual a 1. Feito. Monta a reta. Monta a reta. Marca na reta ali as duas raízes. Então, aqui a raiz menos 1 primeiro e 1 depois, né, em ordem crescente. Testa. Vou testar o zero. Se o zero está disponível para mim, eu vou testar o zero. Então, aqui vai ficar 0 mais 1 dividido por 0 menos 1. Quando eu divido um positivo por um negativo, isso dá negativo. Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Volta na inequação, ele pede os menores que zero. Então, para mim, os menores que zero é onde está negativo. É esse intervalo do meio aqui. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 1 e 1. Beleza? Letra I. Na letra I, o numerador é x menos 2 e o denominador é x mais 3. Iguala cada um deles a zero para achar as raízes. Primeira raiz, 2. Segunda raiz, menos 3. Faz a reta para a gente marcar agora as raízes na reta. Então, duas raízes. Vou marcar aqui os dois pontinhos. O menos 3 mais à esquerda, o 2 mais à direita. Meu teste vai ser o zero, que é tudo mais do mesmo, né? Bem parecido. Agora vai ficar, então, 0 menos 2 no numerador, dividido por 0 mais 3 no denominador, menos com mais. O resultado disso está negativo. Então, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Agora é que entra uma diferença da inequação do tipo quociente. Quando eu tenho uma equação do tipo quociente com um sinal de menor ou igual ou maior ou igual, eu não posso fechar todas as bolinhas. A bolinha do denominador eu nunca vou fechar. Por quê? Porque o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, nesse caso, a bolinha do menos 3, que zera o denominador, eu não fecho. Eu fecho só a bolinha do 2. Maior que zero é o positivo, então eu marco aqui antes do menos 3 e marco aqui depois do 2. Então, meu conjunto de solução vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou x é maior ou igual a 2. Beleza? Veja que meu intervalo incluiu o 2, mas não incluiu o menos 3. Letra J. Numerador, 2x mais 6 igual a 0. Daqui sai a primeira raiz, menos 3. Denominador, 3x menos 24 igual a 0. Soma 24, dividir por 3, a segunda raiz, que é 8. Monta a reta. Marca lá os pontos. Opa, esqueci da borrachinha. Marca lá as duas raízes, menos 3 e 8. Faz o teste. Vou escolher de novo aqui o 0 para o teste, está aqui no meio. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 6 sobre 3 vezes 0 menos 24. Positivo dividido por negativo, negativo. Então aqui menos, aqui mais e aqui mais. Ele pediu menor que 0. Menor que 0 é só onde está negativo, é esse intervalo entre menos 3 e 8. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x está entre, menor e menor, menos 3 e 8, bolinhas abertas. Ok?
Letra K. 15 menos 5x no numerador, igual a 0. Soma 5x, 15 igual a 5x, divide por 5, x1 igual a 3. 8 mais 2x no denominador, igual a 0. Subtrai o 8, fica menos 8, dividir por 2, menos 4. Então, monta a reta, marca lá na reta as duas raízes. Então, tem aqui o menos 4 e aqui o 3. Faz o teste, o 0 está entre o negativo e o positivo, está aqui, então vai ficar 15 menos 5 vezes 0 sobre 8 mais 2 vezes 0. Positivo, 15, dividido por positivo, 8, isso aqui vai dar positivo. Então aqui é positivo, antes negativo, depois negativo. Ele pediu maior que 0 é positivo, é esse pedaço entre os dois limites. Então, conjunto de solução, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 4 e 3. Beleza? Vamos lá, acho que ainda cabe aqui do lado, letra L. Na letra L, agora a gente tem 2 elementos no numerador e 1 no denominador. É a mesma coisa, não muda nada. Só que você vai achar 3 raízes. X mais 1 igual a 0. Então você misturou agora produto e quociente. Primeira raiz, menos 1. 2x mais 4 igual a 0. Segunda raiz, subtrai o 4, dividir por 2, menos 2. X menos 3 igual a 0. Terceira raiz, 3. Vai montar a reta, agora com 3 raízes. Então, 3 bolinhas aqui, vai marcar as 3 raízes em ordem crescente. Então, menos 2, depois o menos 1, depois o 3. Meu teste é o 0, que vai estar aqui, entre menos 1 e 3. Então, vai ficar 0 mais 1 no primeiro parênteses, que multiplica 2 vezes 0 mais 4 no segundo parênteses, que divide por 0 menos 3 no denominador. Aqui dá positivo, positivo com positivo fica positivo, dividido por negativo fica negativo. Então aqui é negativo, aqui é positivo, entre as duas aqui é positivo e aqui volta a ser negativo. O que ele pediu? Maior ou igual. Maior ou igual entre os positivos, essa parte positiva, essa parte positiva. O igual vai fechar a bolinha, só que eu só posso fechar bolinhas de raízes do numerador. O menos 1 era do numerador, ele fecha. O menos 2 era do numerador, ele fecha. O 3 era do denominador, ele não fecha. Beleza? Então, meu conjunto de solução vai ser x pertence aos reais, tal que x está entre menos 2 e menos 1, inclusive o menos 2, inclusive menos 1, ou x é maior que 3, só maior. Ok? Letra M, acho que cabe ainda aqui, vamos lá. Letra M, de novo, 2 parênteses numerador e mais um denominador aqui. X menos 2 igual a 0, primeira raiz, x1 igual a 2. Depois, segundo parênteses, 3x mais 9 igual a 0. Subtrair 9 e dividir por 3, segunda raiz, menos 3. E o denominador, 2x menos 6 igual a 0. Soma o 6, dividir por 2, x3 igual a 3. Vou até fazer uma marquinha aqui, ó. Esse cara é do denominador, para eu lembrar. Tá? Então, vou lá na minha reta, marco as minhas 3 raízes. Então, eu tenho aqui, esqueci da borracha, ó. Aqui, 1, 2, 3. Então, eu tenho agora a menor delas, que é o menos 3, depois 2 e 3. Meu teste vai ser o 0. Tá? Aqui o 0. Vamos lá. No numerador, eu tenho 0 menos 2, que multiplica
3 vezes 0 mais 9, dividido pelo denominador 2 vezes 0 menos 6. Aqui fica negativo vezes positivo, fica negativo, mas dividido com negativo, fica positivo. Então aqui é mais, antes do menos 3 é menos, entre 2 e 3 é menos, depois do 3 volta a ser mais. Vamos lá. O que ele pediu na letra M? Maior ou igual? Maior são os positivos. Ou igual, bolinha aberta no denominador. Então o 3 não fecha. Fecha só o menos 3 e o 2. Então, conjunto de solução. X pertence aos reais tal que x está entre menos 3 e 2, inclusive o menos 3, inclusive o 2, ou x maior que 3. Beleza? Seguimos. Um novo slide aqui, já fizemos até a letra M. Vamos começar a partir aqui da letra N. Faltam só 3 inequações aqui do tipo quociente para a gente fazer nesse exercício 2. Letra N, eu tenho 3x. Quando eu igualo isso a zero, eu chego na primeira raiz, que é zero. Isso aqui faz com que eu não vou poder usar o zero no teste, beleza? Então tem que ficar atento a isso. Depois, 2 menos 3x igual a zero. Eu posso somar o 3x e depois dividir por 3. Então a minha segunda raiz vai ser 2/3. E depois x mais 5 igual a zero. Subtrai o 5, terceira raiz, menos 5. Faz aqui a reta, marca então as 3 raízes. A menor de todas é a negativa, menos 5. Depois vem o zero e depois vem o 2/3, que é positivo. A questão é, agora eu vou usar o 1 para o teste. Onde é que está o 1? 2/3 é 0,66, então cuidado, o 1 está depois do 2/3. Eu coloquei 0, mas é 1. É 1 que eu estou usando para o teste agora, ok? Então, como é que vai ficar lá o meu teste? Na letra O, N lá, 3 vezes 1, primeiro parênteses aqui, 2 menos 3 vezes 1, sobre 1 mais 5. Aqui é positivo, o denominador é positivo, mas aqui 2 menos 3 vai dar negativo. Menos com mais dá menos, dividido por mais dá menos. Então aqui é negativo, antes disso positivo, antes disso negativo, antes disso positivo. O que ele pediu? De novo, maior ou igual. Então maior, positivo. Tá aqui. Esqueci de marcar qual era o denominador. Vou marcar aqui. O menos 5 é do denominador. Então a bolinha dele, abertíssima. Fecha a bolinha do zero, fecha a bolinha do 2/3. Ok? Conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 5, ou x está entre 0 e 2/3, inclusive 0, inclusive 2/3. Beleza? Letra O. Aqui eu peguei no letra O. Tá. X menos 4 igual a 0. Primeira raiz é o 4. Depois, 2x mais 5 igual a 0. Subtrai o 5, né? 2x igual a menos 5, dividir por 2, menos 5 meios. Terceira raiz, x mais 1 igual a 0. x3 igual a menos 1. E essa é uma raiz do denominador. Então, monta a reta e marca lá, então, as suas 3 raízes. Aqui, novamente, cuidado, né? Menos 5 meios é menos 2,5, então ele vem antes, ele vem mais à esquerda, depois vem o menos 1, depois vem a raiz positiva, que é o 4. Teste, posso voltar a usar o zero que está aqui. Então, como é que vai ficar lá? 0 menos 4 no primeiro parênteses dá negativo. 2 vezes 0 mais 5 dá positivo, menos com mais dá menos, dividido por 0 mais 1 que dá positivo, menos com mais dá menos. Então aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo e aqui é negativo. O que ele pediu? Maior ou igual a 0. Maior são os positivos. Ou igual, fecha a bolinha. A do menos 1 não pode fechar.
Então você fecha a bolinha do 4 e fecha a bolinha dos 5 meios. Então, conjunto de solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X está entre o menos 5 meios e o menos 1, incluindo só o menos 5 meios, ou x é maior ou igual a 4. Para fechar esse exercício 2, vamos fazer a letra P. 3x igual a 0. Primeira raiz, x1 igual a 0. X mais 2 igual a 0. Segunda raiz, x2 igual a menos 2. X mais 1 igual a 0. Terceira raiz, x3 igual a menos 1. X menos 1 igual a 0. Quarta raiz, x4 igual a 1. Detalhe, tanto essa quanto essa são raízes do denominador. Então agora eu vou montar minha reta e vou marcar as 4 raízes. Até fiz uma retinha maior aí, tá? Então vou marcar aqui, borrachinha, 4 raízes. 2, 3, 4. Quem é a menor de todas? Menos 2, mais à esquerda. Depois o menos 1, depois o 0 e depois o 1. Nota que eu perdi o 0 e perdi o 1 para ser meu teste. Então, nesse caso, como eu falei para vocês, eu vou escolher um valor muito grande, um Big M, um Mzão, um M muito grande. Ele é positivo, super positivo, 1 milhão, 1 bilhão, tanto faz. Então, eu vou fazer lá 3 vezes M, 3 vezes um número que é positivo, vai continuar sendo muito positivo. Pega um número positivo bem alto e soma 2 unidades, continua positivo. Pega um número positivo bem alto e soma uma unidade, continua positivo. Pega um número positivo bem alto e subtrai uma unidade, continua positivo. Então é mais vezes mais dividido por mais vezes mais. Isso aqui dá positivo. Positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. O que ele pediu agora? Menor ou igual? Menor são os negativos. Tem 2 pedacinhos, um aqui, um aqui. Ou igual vai fechar a bolinha, mas calma, a bolinha do menos 1 e do 1 não pode fechar. Então, eu vou fechar a bolinha do 0 e vou fechar a bolinha do menos 2. Conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? X está entre menos 2 e menos 1, inclusive o menos 2 apenas. Ou x está entre 0 e 1, inclusive o 0 só. Ok? Então tá aí o exercício 2. Vou gravar mais um vídeo, uma parte 4, só com o último exercício, para não ficar também um vídeo muito longo. Beleza? Segue aí.